Olá! Hoje vamos falar sobre um método, uma forma de enxergar aqueles padrões ocultos que, quer a gente perceba ou não, acabam moldando a nossa vida. É uma lente para olhar qualquer acontecimento e encontrar a coisa por trás da coisa, sabe? E o mais interessante é ver como um único comportamento pode se espalhar por todas as áreas da nossa experiência. Vamos mergulhar nisso. Bom, o ponto de partida é esse aqui, uma ideia bem radical de responsabilidade pessoal. O que isso quer dizer? Se um evento chegou até alguém, se impactou de alguma forma, aquilo pertence à pessoa. Não é sobre procurar culpados, de jeito nenhum. É sobre entender a nossa parte na dinâmica. Se chegou até nós, tem alguma coisa ali para ser olhada. A gente para de perguntar quem fez isso comigo e começa a pensar o que isso tem a ver comigo. Para isso ficar mais claro, nada melhor que um exemplo prático. Porque é justamente nos momentos que parecem banais, no dia a dia, que os padrões mais profundos se mostram. Vamos imaginar uma reunião, um lugar onde tudo isso começou a se desenrolar. Pensem na cena. É super comum, todo mundo já viu isso acontecer num evento ou palestra. Chega a hora das perguntas, um homem se levanta, vai até o microfone, um momento super corriqueiro que para a maioria das pessoas passaria totalmente batido. E é exatamente aqui, nesse pequeno detalhe, que a pista aparece. Antes de ir direto ao ponto, a pergunta dele, ele faz um pequeno desvio. Solta um comentário que, na hora, soa só como uma piadinha para quebrar o gelo. Mas essa frase, que parece tão inocente, na verdade, é a chave de tudo. Vamos prestar atenção na estrutura do que ele disse. Antes de cuidar da necessidade dele, que era fazer a pergunta, ele primeiro assume uma tarefa para ajudar outra pessoa. Ele age para poupar o colega. Só depois de resolver o problema do outro, ele se dá permissão para cuidar do que é dele. E aí a gente se pergunta, o que uma frase tão simples pode dizer sobre alguém? Numa primeira olhada parece só um gesto legal, de camaradagem, mas se a gente cava um pouquinho mais fundo, o que será que está por trás dessa atitude? E aqui está a grande revelação. Aquela brincadeira foi, na verdade, um retrato do inconsciente dele em ação. Ela mostrou um padrão claríssimo, a crença de que para ter o direito de cuidar de si, é preciso primeiro servir ou cuidar de outra pessoa. Um único momento que expôs um roteiro que muito provavelmente se repete na carreira, nos relacionamentos, em tudo. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. Esse fenômeno de um padrão se manifestar de jeitos diferentes em várias áreas da vida é o que a gente chama de efeito paralelo do padrão. A definição é essa, é bem direta. A partir do momento em que um padrão é identificado como o do homem que precisava servir antes de se permitir ser servido, a gente pode começar a procurar os ecos disso em outros lugares. Será que isso se repete no trabalho? E nos relacionamentos amorosos? E com dinheiro? O comportamento central é o mesmo, só o palco que muda. Tá, mas como a gente sabe se é um padrão de verdade ou só um evento isolado? Bom, duas perguntas simples ajudam a gente a ter certeza. Primeira, desde quando eu faço isso? Isso ajuda a gente a rastrear a origem do comportamento, que às vezes vai parar lá na infância. E a segunda, com que frequência eu faço isso? Isso mostra a força do padrão. É algo diário, semanal, acontece em toda situação de estresse? As respostas dão a real dimensão do quanto isso está enraizado. É muito importante a gente entender que um padrão pode ser, bem, qualquer coisa que se repete. Não precisa ser um drama gigantesco. Pode ser o jeito que a gente conta uma história, uma piada que sempre fazemos, até uma mania boba. Nada deve ser ignorado porque tudo o que a gente faz é uma expressão de quem a gente é por dentro. A partir do momento em que começamos a enxergar esses padrões, a nossa perspectiva sobre os acontecimentos muda completamente. Em vez de ficar colocando etiqueta de bom ou ruim em tudo, a gente passa a ver os eventos simplesmente como coisas. Coisas neutras, mas que estão carregadas de informação valiosa sobre nós mesmos. E a diferença na abordagem é gigante. Quando algo é visto como ruim, a nossa reação natural é evitar, esconder, negar, né? Mas quando é só uma coisa, a postura muda. A gente pode estudar o evento, encarar de frente e, o mais importante de tudo, tirar proveito do aprendizado que ele está oferecendo. A ideia central aqui é que cada acontecimento, até o mais desafiador, é como se fosse feito sob medida para a gente. Ele vem no tamanho exato que a pessoa precisa para enxergar um padrão, desenvolver uma habilidade nova ou confirmar um aprendizado. Se a gente olha por esse ângulo, como algo poderia ser ruim? Vira, na verdade, uma oportunidade. Então, beleza. Como é que a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia? A melhor maneira é encarar como um jogo. Um jogo contínuo de autoobservação, um processo que não tem aquela pressão de ter que ser perfeito, mas que é focado na melhoria, um passinho de cada vez. E as regras desse jogo são as mais simples do mundo. O primeiro passo é só começar, sem se preocupar em fazer certo, apenas
observe. O segundo passo é continuar, ou seja, transformar-se a observação num hábito. E o terceiro, que vem com o tempo, é melhorar e afinando essa capacidade de identificar os padrões. Não é uma corrida, sabe? É um processo constante de autoconhecimento, que começa exatamente de onde cada um está agora. E se não vier nada à mente, se a pessoa não souber por onde começar? Simples, não precisa forçar nada. É só observar o próximo evento que acontecer na vida. Pode ser uma dúvida, uma decisão a tomar, uma pequena frustração. Qualquer coisa pode ser o gatilho, a faísca que vai iluminar o próximo padrão a ser investigado. E assim a gente fecha com essa reflexão. Com base em tudo que a gente conversou, qual padrão, por menor que pareça, cada um poderia escolher observar hoje? A resposta para essa pergunta já é o primeiro movimento no tabuleiro. É o começo do jogo que pode, de verdade, transformar o jeito como cada um vê o mundo e, claro, a si mesmo.